Definido, Vasco vai pegar o Independente Del Valle no playoff da Sul-Americana. Porém, vocês vão conhecer o retrospecto do nosso adversário, que vem fazendo campanhas incríveis desde 2026, desde 2016. Eles têm 3 títulos sul-americanos de lá para cá e virou o maior carrasco e o maior rival do futebol brasileiro nos últimos anos. Fala-se muito de Brasil e Argentina, que nada. Quem tem tirado sono e tem dado tapa na cara de brasileiro nos últimos anos é o Independente Del Valle. Porém, aqui é o Vasco da Gama, né? Vamos trazer retrospecto do meu adversário, mas sem esquecer o nosso gigantismo. Vascão, tu podia ter pego um playoff bem mais fácil, mas ficou de sacanagem com o Melgar e o fio da balança acabou sendo os jogos do Puerto Cabello. Vocês vão entender tudo isso após a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda ou primeira edição aí de sexta ou quinta-feira. Eu tô gravando vídeo às meia-noite, 17, até eu editar subir 1h da manhã, um pouco antes disso o vídeo tá no ar. E a gente vai trazer para vocês aqui não apenas o adversário do Vasco na Sul-Americana, que vocês já sabem quem é, né? Logo assim que acabou o jogo, todo mundo já ficou ligado que era o Independente Del Valle. Inicio o vídeo já pedindo desculpa, dei uma de Dilma, meu cérebro deu uma tiltada aí na hora que eu fui fazer a análise, o meu cérebro simplesmente bloqueou o Fortaleza classificando, pô. O tempo inteiro eu tratei o Fortaleza como um terceiro colocado, e se ele fosse terceiro colocado, o Del Valle estava fora da disputa, porque os dois têm a mesma pontuação, mas o saldo do Fortaleza é melhor. Mas não, o Fortaleza avançou como segundo, e aí abriu espaço para o Del Valle ocupar essa questão ali da equipe com 8 pontos, tá bom? Então foi mal, peço desculpa para vocês aí, cometi esse ato falho aí. Tinha a possibilidade de ser o Bucaramanga, se o Bucaramanga ganha o jogo dele. Fortaleza perdeu para o Racing, uma vitória simples do Bucaramanga contra o Colo-Colo fora. O Bucaramanga chegaria a 9, passaria o Fortaleza e a equipe... passaria o Fortaleza, se o Fortaleza caísse para terceiro, né, ele chegando em segundo, passaria o Fortaleza e o Del Valle. Então, desculpa, eu desconsiderei isso e falei uma besteira dizendo que o Del Valle nessa questão ali estaria fora, e foi justamente o adversário do Vasco. Acontece, errar é humano, a gente vem aqui, reconhece, pede desculpa, que isso aí é louvável também. Mas fiz algumas análises aqui e eu vou voltar no meu pós-jogo de Vasco e Melgar. Vi muita gente empolgada, poxa, ganhamos 3-0, beleza, mas vamos entender que cada pessoa é um ser humano e cada pessoa é um indivíduo único e cada um reage às coisas de uma forma. Eu ainda tô irritado com esse time do Vasco. E o time do Vasco não é o Diniz. O Diniz chegou, tem 5 jogos. O recorte do Diniz é ok, mas esses bonecos que estão aí, alguns estão no Vasco já há alguns anos, outros estão me irritando desde o início do ano, e eu não digeri ainda o jogo do Vitória, eu não digeri ainda o jogo do Melgar, eu não digeri ainda o jogo do Puerto Cabello, e eu vou trazer para vocês aqui como fez falta o Vasco, a babaquice daquele empate contra o Melgar e a Arequipa, e fez falta também o Vasco não ter goleado o Puerto Cabello em São Januário, como fez falta a porcaria daquela goleada que a gente tomou pro Puerto Cabello. O Puerto Cabello foi o fio da navalha da gente agora tá pegando Independente Del Valle. A ideia aqui, sob hipótese alguma, é fazer sensacionalismo, mas eu vou trazer para vocês o currículo e o know-how do nosso adversário de 2016 para cá. O Del Valle, na América do Sul, hoje é o maior carrasco e o maior vilão de equipes brasileiras. Ninguém bate tanto em times brasileiros nos últimos anos do que o Del Valle. O Super Flamengo aí de 2019 para cá é freguês do Del Valle. Tomou de 5 lá no Equador, os caras foram campeões da Recopa em cima deles, entendeu? Então,
esse é o Flamengo, esse é o Del Valle, que foi campeão em cima do São Paulo na Recopa aí de 2022, que o habilitou para fazer a final da Recopa com o Flamengo em 23, e ele ganhou do Flamengo. Então, assim, é complicado, cara. Então, eu vou trazer o know-how do Del Valle daqui a pouco, mas eu quero voltar no pós-jogo, porque no pós-jogo do Melgar, eu tava analisando todo, o segundo tempo que não me agradou e o fechamento da Sul-Americana. Ali era um jogo de pós-jogo Vasco e Melgar barra a classificação. O Vasco fez a terceira pior campanha da Sul-Americana dos segundo colocados, num grupo que tinha Puerto Cabello e Melgar, irmão. O Vasco protagonizou o maior vexame da história do futebol brasileiro. Nenhum clube brasileiro perdeu de 4 para uma equipe venezuelana. E aí eu vou fazer uma conta simples, e essa tá correta, tá? Peço desculpa na anterior. Olha como fez falta, só para vocês entenderem aqui. Antes, deixa eu só trazer para vocês como é que ficou o chaveamento final. Melhor, né? Deixa eu trazer o chaveamento e eu vou falar como é que fez falta os resultados do Vasco. Chaveamento final. Alianza Lima e Grêmio, tá? É um dos jogos do playoff. Outro jogo, San Antônio Bulu Bulu e Once Caldas, Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro, Bolívar e Palestino, Bahia e América de Cali, Independente Del Valle e Vasco, Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, Central de Córdoba e Cerro Largo. Já adianto, o Vasco foi o que pegou disparado o pior adversário. Não tem adversário com mais resultados na América do Sul nos últimos anos, dessa galera que está aqui, do que o Independente Del Valle. Não tem. Ele é o time de maior currículo e maior know-how nos últimos anos na América do Sul no que tange a resultado. O Del Valle é vice-campeão da Libertadores em 2006, perde a final para o Atlético Nacional, que ali aparece o Guerra, né, o meia, que vai jogar no Palmeiras, o Borja também, que chegou aí custando um caminhão de dinheiro, o Sornosa, que foi vice-campeão da Sul-Americana, da Libertadores pelo Del Valle, veio aqui pro Brasil, jogou no Fluminense, depois teve no Corinthians, deu uma rodada aí também. Se eu não me engano, aquele pontinha que o Fluminense tinha, John... Ai, cara, nossa, minha memória tá ficando péssima. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele é um ponta colombiano que jogava de lado de campo. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Se eu não me engano, veio do Del Valle também. Acho que o Fluminense pinçou os dois na época. Mas enfim, eles ganharam a Sul-Americana em 2019, ganharam a Sul-Americana em 2022, ganharam a Recopa em cima do Flamengo em 2023. Então eles têm aqui 3 títulos sul-americanos nos últimos anos e um vice-campeonato da Libertadores em 2016. Tá bom? Agora sim eu vou voltar na nossa campanha e como fez diferença. Vamos trazer qual foi a classificação dos segundos colocados da Sul-Americana? O Guarani, que tomou uma goleada muito esquisita, diga-se de passagem, de 5-0 dentro de casa para uma equipe já eliminada, tá? Foi muito estranho esse resultado aí, mas o Guarani terminou com 8 pontos, o Cerro Largo, com a pior campanha, terminou com 7, América de Cali 8 pontos, Grêmio 12 pontos, Palestino 9 pontos, Vasco 8 pontos, Once Caldas 12 pontos e o Galo 9. O Vasco poderia ter terminado a sua campanha considerando os jogos mesmo acessíveis. Se não toma um empate no final lá do jogo do Melgar, ele teria pulado para 10, e se pelo menos ele empata, se ele não perde para o Puerto Cabello, ele terminaria com 11. Mas aí também, tu tomou de 4 e tu quer negociar um empate, deixa os 4-1 pros caras. Se a gente só não toma aquele último gol idiota em cima do Piton lá e o jogo termina 3-2, o Vasco terminava a campanha com 10. Terminando com 10, ele passava o América de Cali, que no critério de desempate aí, mesmo tendo 8 pontos, terminou com uma campanha melhor que a gente. A gente também passaria o Palestino e passaríamos o Atlético Mineiro. Sabe quem seria o adversário do Vasco? O Bulu Bulu. Meus amigos, o Bulu Bulu seria o nosso adversário. Mas o Vascão da Gama, né, como sempre, colecionando vexame nos últimos anos, ele entregou a rapadura lá. Mas eu vou trazer uma outra possibilidade. O Melgar é um time no nível um pouquinho melhor, lá tinha altitude. Vamos focar no Puerto Cabello? Se a gente só empata o jogo lá com o Puerto Cabello na Venezuela, 1-1, termina 1-1 o jogo lá. Se acaba 1-1, a gente pularia de 8 para 9. Com 9, a gente passaria
a equipe do Palestino, porque a gente tem saldo 0, porque a gente tomou de 4-1. Se o jogo é 1-1, o nosso saldo era 3. O Palestino tem saldo 9 pontos, saldo 0, a gente passaria, e já passaria o América de Cali também, que terminou aí com 8 de ponto, mas porém com saldo 2 e ficou com a campanha na nossa frente. A gente empurraria o América de Cali para pegar o Independente Del Valle, a gente passaria o Palestino pegaria o Bahia e cairia no nosso colo o Bucaramanga. Se o Vasco pega o Puerto Cabezas em São Januário, que ganhou de 1-0, que era jogo para 4, 5, 6, 7, porque só o goleiro dos caras fez um caminhão de defesa e a gente perdeu uns gols bizonhos naquele dia, se aquele jogo é 4-0, nem precisaria ter ganho o jogo do Melgar. E poderia ter empatado lá. Se a gente ganha esse jogo aqui de 4-0 e empata com o Puerto Cabello lá, ou seja, pega a correção da tabela só pelo Puerto Cabello, empata lá e ganha de 4-0 aqui, já seria suficiente pra gente ter a mesma pontuação do Atlético, mas num saldo de gol melhor e pegar o Bulu-Bulu. Então, esse elenco que tá aí conseguiu, além de fazer essa vergonha ridícula, empurrar a gente para a pior eliminatória possível. O adversário mais difícil desse playoff é o do Vasco. Ninguém pegou uma ladeira maior para escalar. E detalhe, aí vamos começar agora a entrar no adversário. A equipe do Del Valle, e galera, eu tô trazendo informação, tá? Não tô botando terrorismo, não tô dizendo que ninguém foi eliminado, tô trazendo a verdade, tá? Pra gente entender quem é o adversário, dá pra ganhar, dá pra gente se preparar, vai que na janela vem alguém aí, o Diniz melhora o time, dá pra avançar, eu não tô entregando os pontos, só tô falando como vai ser difícil a eliminatória e como esse elenco nos botou numa condição, porra, ruim, que a gente poderia ter saído numa condição bem melhor. Tá? Então não confundam as coisas não, porque tem uma galera também que informação às vezes é crime, né? Quando eu falei dos 50 clássicos lá, que o Vasco tá com retrospecto negativo contra os 3 rivais do Rio, porra, nada de sacanagem, como é que tu faz um vídeo desse? Ué, amigo, é informação. Se o Vasco fizer coisas positivas, a gente vai trazer coisas positivas. Se o Vasco faz coisas negativas, eu tenho que trazer as coisas negativas também. Eu vou sofismar agora a informação, mas vamos seguir aqui a batida. A equipe do Del Valle fica situada na cidade de Sangolquí, do Equador. A cidade em si, ela fica a 2.500 metros a nível do mar. São pouco mais de 200 metros acima do jogo lá de Arequipa, que o Vasco jogou contra o Melgar por uma altitude de mais ou menos 2.300 metros. Sendo que tem um porém, o estádio do Independente Del Valle é ainda mais alto. O nível da cidade é mais ou menos ali 2.500, sendo que o estádio deles é meio que no morro lá na cidade. E o estádio fica a 2.800 metros a nível do mar, já quase batendo 3.000 metros de altitude. O Flamengo, com esse super time, tomou de 5-0 lá. O Flamengo devolveu a goleada no Maracanã por 4-0, mas tomou 5 caroços lá no Equador. Então é esse adversário que a gente vai pegar. E o que eu tenho reclamado muito desse elenco é a parte física e mental. Quando o time toma um gol, ele entrega os pontos e é um time que aguenta correr um tempo. No segundo tempo, tá todo mundo botando a língua para fora. Então, o currículo do Del Valle, mais a altitude lá de Sangolquí, cara, vira um fantasma puxado pra gente agora aí nesse playoff. Agora vamos ao retrospecto do nosso adversário, principalmente contra equipes brasileiras. O UOL fez uma matéria no dia 3 de outubro de 2022 que eu queria trazer para vocês o retrospecto do Del Valle só contra brasileiros. O primeiro confronto deles foi em 2016. Pela Libertadores, que eles foram vice-campeões, perderam a final para o Atlético Nacional. O jogo de ida lá no Equador, o Galo e o Del Valle caíram no mesmo grupo nessa Libertadores. O jogo lá no Morro, eles ganharam o Atlético Mineiro por 3-2. Já em Belo Horizonte, a equipe do Galo deu troco. E aqui no Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, eles conseguiram vencer o jogo, tá bom? Aí agora, passando para 2019, eles voltaram aí a cair no caminho de uma equipe brasileira. O time da vez foi o Corinthians. Na semifinal, deu aí Del Valle e a equipe do Corinthians. Lá no Morro, eles ganharam de 2-0 e na Arena Itaquera, eles chegaram a estar perdendo aí, mas buscaram empate
e o jogo terminou 2-2 e com isso eles conseguiram chegar à final e se sagraram campeões contra o Defensa e Justiça. Foi o primeiro título aí deles. Em 2020 foi o Flamengo. Flamengo ali, né, todo empolgado, badalado, vinha de um 2019 de ouro, empilhou o Brasileiro a Libertadores, e o Flamengo ainda com o Gabigol voando, Bruno Henrique, Arrascaeta, recém ganha os títulos de 2019, eles foram jogar lá pela fase de grupos e tomaram 5 cocos no Maracanã, jogo de volta do grupo, 4-0. O Grêmio também não escapou e o Grêmio jogou contra eles em 2021, tá? Foram 2 jogos ainda pela fase preliminar da Libertadores e os 2 jogos foram 2-1, tá? O Grêmio ali, inclusive, acabou pulando fora da fase preliminar da Libertadores e o Renato Gaúcho acabou sendo desligado. Inclusive, é após essa demissão do Grêmio que o Renato Gaúcho vai parar no Flamengo. E bom, em 2022, a equipe do Del Valle também machucou o São Paulo. Eles se sagraram campeões da Sul-Americana em cima do São Paulo, mas já na fase de grupos da Libertadores, que eles terminaram em terceiro e fez com que eles caíssem para o playoff, e justamente após passar pelo playoff, igualzinho esse ano, eles se sagraram campeões da Sul-Americana, eles ganharam do América Mineiro de 3-0 lá e no Horto, na casa do Coelho, meteram 2-0. Os jogos contra o Atlético Mineiro terminaram empatado, tá bom? E aí eles foram para a Sul-Americana, pegaram São Paulo, final única, venceram o jogo por 2-0 e foram campeões da Sul-Americana em cima da equipe do São Paulo. Porém, esse grupo é o que eu gostaria de ver o Vasco. Tem 2 brasileiros que escaparam aí das garras da equipe do Independente Del Valle, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. Em 2021, o Palmeiras caiu no mesmo grupo da Libertadores do Del Valle, mas o Palmeiras venceu os 2 jogos, lá no Equador, 1-0, vitória do Palmeiras, e no Allianz Parque o Palmeiras meteu 5-0, tá? Eles ficaram em terceiro lugar e aí caíram de novo para a Sul-Americana. Ao cair na Sul-Americana, a equipe do Red Bull Bragantino conseguiu avançar. Eles venceram por 2-0 lá no Equador e em São Paulo conseguiram o empate por 1-1 e avançaram. Então, 2 times brasileiros escaparam aí das garras do Del Valle, ambos em 2021. O Palmeiras, que venceu os 2 confrontos, e o Red Bull, que ganhou lá e empatou aqui. Então, em linhas gerais, a equipe do Del Valle vem muitíssimo bem contra brasileiros e fazendo grandes campanhas. Inclusive, há uma coincidência que no último título deles da Recopa, o último título deles da Sul-Americana, que foi o que possibilitou eles ganharem a Recopa em cima do Flamengo, após ter vencido a final da Sul-Americana em cima do São Paulo. Eles estavam na Libertadores, caíram para o playoff da Sul-Americana e seguiram a campanha na Sul-Americana até bater o título. E se Deus quiser, é nessa galera que o Vasco vai estar aqui, dos que escaparam. A gente vai passar do Del Valle em nome de Jesus, mas a gente vai ter que literalmente subir o morro, porque com esse condicionamento físico e com esse mental, a gente não tem a mínima condição. Ou o Diniz trabalha o psicológico desses jogadores e a gente tem um acréscimo, tanto técnico, de coletivo e principalmente físico, porque a gente vai precisar de saúde, principalmente no jogo lá no Equador. Detalhe, já está no regulamento da competição que as equipes que começaram pela Sul-Americana terão a vantagem de definir em casa a classificação. Todas as equipes que caíram da Libertadores para o playoff da Sul-Americana vão fazer o jogo de ida nas suas casas e vão decidir a classificação fora. Ou seja, o Vasco vai ter que voltar no mínimo vivo ou com uma vantagem do Equador para poder ter condição de decidir em São Januário. Não adianta nada subir o morro, morrer lá na altitude, tomar um coco igual o Flamengo tomou de 5, vai fazer o que em São Januário? Então vai ser fundamental preparar o físico e o mental dessa galera para a gente vir com um resultado minimamente bom para a gente conseguir em São Januário decidir a parada e chegar às oitavas. De novo,
olha a enrascada que o Vasco se meteu porque vocês levaram a Sul-Americana na sacanagem na fase de grupos. Ou melhor, se não levaram, que eu até não acredito que vocês fazem as coisas de propósito, mas pelo menos vocês fizeram a sacanagem de colocar o Vasco nessa condição. Agora a gente vai ter que subir o morro e pegar o Del Valle e avançar, tá bom? Então esse é o retrospecto aí da equipe do Independente Del Valle e essa é a situação do Vasco na competição. Então fiz questão de voltar no meu pós-jogo do Melgar para explicar por que eu tava um pouco azedo. Tava e tô ainda, tô irritado sim com esse elenco, não digeri alguns jogos. O jogo do Vitória tá muito recente, a babaquice que esse elenco fez com a gente, e esse time escolhe jogo. E aí eu faço um questionamento para você que saiu um pouco mais empolgado aí do jogo do Melgar. Qual Vasco você espera contra o Melgar? É o Vasco do Fortaleza? É o Vasco, por exemplo, do clássico com o Fluminense no segundo tempo? É o Vasco do segundo tempo do jogo do Operário? Qual é o Vasco? É o Vasco do primeiro tempo do jogo do Melgar? Eu não sei. Eu disse isso recentemente e reitero. Hoje, dia 30 de maio de 2025, esse time do Vasco é um Frankenstein. Pode ser que ele vire, né, um carrossel holandês, né, um carrossel do Diniz daqui a pouco ou uma abóbora. A gente não sabe, né? O futuro é um livro a ser escrito. Torço muito que a gente tenha o carrossel do Diniz aí. Acho que a gente tem jogadores, tem peça, mas o momento hoje é de botar pezinho no chão, empurrar muito esse time, mandar força. Tem um fator curioso. O Del Valle tem características de ser um clube empresa, de trabalhar com formação de jogadores, de revelar, de fazer negócio. Então eles buscam trabalhar mais com jogadores jovens. O Red Bull tem um pouco dessa linha. Então o jogo do Red Bull agora em São Januário no sábado, mal comparando, né, que cada equipe tem um nível técnico, mas característica de composição de elenco, é um jogo um pouco similar, de intensidade, de força, de dinâmica. Vamos ver como é que o Vasco reage aí contra o Red Bull em São Januário no sábado, tá bom? Detalhe também, segunda-feira, dia 2, teremos aí o sorteio da Conmebol Sul-Americana, que já vai definir Vasco e a equipe do Vasco e Independente Del Valle. Avançando, pega quem nas oitavas de final? Porque tem equipes que passaram direto, né? Já estão lá nas oitavas aguardando a galera, tá bom? Então é isso. Inclusive faltou citar, né? Eu falei do mata-mata do playoff, já tá de boa lá nas oitavas esperando. Independente da Argentina, Universidade Católica, Huracan, Godoy Cruz, Muxuque Runa, Lanús, Fluminense e Cienciano. Esses aí estão de camarote, controlezinho na mão, aguardando a galera se matar nesses playoffs aí, tá bom? Então tá feito aí o registro. Queria encerrar com vocês esse começo de vídeo com essas informações. Quero lhes ouvir, deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, em qualquer momento de que volta, tamo junto, valeu, fui!